Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Tárcio Arruda. Alô pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela atenção, pelo carinho de todos. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. E pasmem os senhores, pasmem as senhoras, o programa de hoje leva o número 2000, está aqui na tela, ó, 2327. É isso. Nossa, Robertinho, é espetacular, é um negócio fora do comum. Muito fantástico, tanto é que amanhã, dia 1º de abril, nós estamos ao vivo aqui, ó, 18 horas e 7 para 8 minutos. Nós estamos ao vivo aqui, amanhã, conforme eu estava dizendo, nós vamos completar 11 anos no ar. Extremamente maravilhoso. Muito maravilhoso, e nós queremos agradecer todas as pessoas que por aqui passaram. Olha, eu sempre digo isso e é verdade. Nós temos profissionais operacionais, principalmente trabalhando em todos os canais de televisão abertos ou fechados de São Paulo, que é a grande metrópole da comunicação. Nós temos funcionários trabalhando em outras cidades do interior e temos funcionários, ex-funcionários, logicamente, que muito nos honraram com as suas presenças aqui, trabalhando também no exterior. Portanto, a gente agradece a todas as equipes na produção, então, agradecemos a todas as panteras que trabalharam conosco. Eu gostaria de agradecer também por todos esses 11 anos de vivência e convivência, agradecer os nossos queridos amigos telespectadores, que tanto entraram em contato conosco. O programa já está há tanto tempo no ar que, na época, era uso comum o telefone, onde a gente recebia 400, 500, 600, numa noite muito especial, chegamos a receber mais de 3.000 telefonemas. Hoje em dia é e-mail e WhatsApp. E a gente agradece a participação do telespectador, que faz parte da nossa produção, enviando os seus e-mails, solicitando para a gente repetir temas, solicitando para a gente, indicando convidados especializados. Sim, porque durante esses 11 anos foram mais de 6.000 convidados especialistas que por aqui passaram. E nós queremos agradecer também e colocar à disposição você, novo telespectador, que porventura esteja nos vendo e nos ouvindo pela primeira vez. O nosso site é o marque bem aí, tvmaisabc.com.br. Cuidado com o mais, viu, gente? Não use o símbolo matemático, e sim escreva por extenso MAIS, ficando desta forma, www.tvmaisabc, tudo juntinho.com.br. Vocês estão vendo a nossa front page, o mais importante aí é o último tópico, que é um pequeno formulário a ser preenchido por vocês, com o nome completo, o e-mail, o telefone celular, o telefone fixo, caso você queira colocar, porque você pode receber algum prêmio também do nosso programa e vai ser mais fácil localizá-lo. O último tópico é mensagens. Aí sim, você escreve o que você quiser. Critique positiva ou negativamente o nosso programa. Nós estamos aqui contando com a colaboração de vocês. Eu gostaria de agradecer também um patrocinador que está conosco desde o primeiro programa. Eu me refiro a LL Presentes, da Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. Eila, esta é a fachada da LL, todinha de vidro temperado, um espetáculo. Lá dentro, então, só coisas fofas, coisas maravilhosas. São presentes diferenciados. Ao presentear alguém com um presente da LL, essa pessoa vai dizer: nossa, puxa, que coisa bacana, onde você comprou? Aí você vai responder: claro, lógico, evidente, comprei na LL. Você quer conhecer de perto a LL? Me dê sua mão com todo o respeito, vamos adentrar a loja, vamos dar uma voltinha, só ouvindo essa música e observando. Venha, 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 venha comigo.
Marque bem, LL Presentes, Rua Laura, 740, Vila Bastos, Santo André. Deu certinho com a música. E antes de começarmos o programa, eu só gostaria de agradecer a parte operacional formada por jovens universitários, terceiranistas, quartanistas de rádio e televisão no setor de comunicações que tanto enfatizam a produção do nosso programa também. Muitíssimo obrigado, não só por esses 11 anos, porque o que já mudou de parte operacional não está escrito. Quanto mais rápido vocês passarem por aqui e saírem, melhor para todos nós, porque isso significa que vocês catapultaram as suas vidas profissionais. Agora, eu não começo um programa sequer sem antes perguntar para eles se eles estão afins de fazer esse programa, porque senão nada funciona. Meninos e rapazes, vocês estão afins de colocar mais esta edição do Show Mais no ar? Sejam sinceros, resposta curta e grossa, sim ou não? Olha, é uma animação total. Tá? Então, atenção, atenção, equipe. Aqui é o comandante Arruda, preparar a aeronave para decolagem. O tema desta noite é reabilitação. Um tema muito importante, a gente chama a atenção de todos os senhores e as senhoras que porventura estejam nos vendo, nos ouvindo, porque só que para a pessoa que passa por esse problema, que está vivenciando esse problema em casa, pode ter a noção exata, a dimensão exata do quão importante é ter orientação, obter dicas, não é? Que facilitam o caminhar dessas famílias que tanto sofrem. Nós estamos recebendo aqui no nosso programa Vera Kinoshita, que é fisioterapeuta com especialização em clínica médica pela Escola Paulista de Medicina, com atuação profissional em nível hospitalar e reabilitação domiciliar e acupunturista. Isso é muito importante. Obrigado, viu, Vera, por ter vindo. Prazer muito grande em recebê-la. Obrigada pelo convite. Você está nessa profissão, Vera? Já fazem 14 anos de profissão. E antes, o que você fazia? Não, foi formação mesmo. Estou 14 anos formada já. Você sempre quis ser? Sempre foi a minha meta, né? Fazer a fisioterapia na parte de reabilitação, né? É que eu, na verdade, me especializei muito na parte hospitalar, né? Uhum. E fora isso, tem a parte da reabilitação que é pós-hospitalar, né? Agora, essa questão de reabilitação, no decorrer dessa década, desses 10 anos, ou desses 14 anos, que você falou que já está mergulhada nessa problemática social, a coisa tem mudado, tem piorado, de um lado a ciência melhorando, não é, os seus tratamentos, mas de outro lado aumentando, não é, esse problema social. Não, eu acho que de 10 anos para cá realmente teve uma grande evolução, principalmente na parte de reabilitação, né? São muitos processos, tanto científicos, estudos, né, que têm melhorado a condição, a qualidade de vida do paciente, né? Porque tem muitos casos de acidentes, né? Principalmente pacientes que ficam paraplégicos por acidente automobilístico, tem um grande índice, né? Fora isso, tem outras etiologias, outras patologias, como câncer, né? Que também, às vezes, debilita muito o paciente. Então, mas eu acho, assim, que houve um grande progresso nesses 10 anos. É uma parte muito importante, não é? Não existe tratamento sem essa continuidade médica, né? Muito importante a continuação, a reabilitação. Porque senão o corpo fica parado, né? O corpo não evolui, né? Exatamente. Tem que ter, quando o paciente tem uma determinada patologia, seja ela qual etiologia for, né? Seja por um trauma, por um AVC, né? Tem que ter, após a alta hospitalar, tem que ter esse acompanhamento domiciliar, né? A assim reabilitação, teoricamente, né? Assim que a liberação médica tem que começar de imediato também, porque sim, senão de preferência. O corpo vai... Ou ele fica parado ou ele chega até a atrofiar, né? Exatamente. Tem muitos pacientes que têm atrofia da musculatura, né? Então, você tem que fazer essa reabilitação, é muito importante, para melhorar o quê? A qualidade de vida do paciente, né?
Porque muitos acabam perdendo a movimentação dos membros inferiores, que seriam das pernas, né? Dos membros superiores, dependendo da patologia. Então, tem que ter, muito importante ter a reabilitação. Claro, é tudo muito importante. Deus fez a gente de tal forma. Eu sempre Exatamente. cito que eu tenho um amigo muito importante, por isso que eu nunca cito o nome, porque ele é conhecido de todos. Ele não tem o dedão do pé. Né? E ele me confidenciou, me confidencia sempre também, porque ele vive pensando nisso. Né? Ele já andou por toda a Europa tentando fazer qualquer tipo de... Não tem como, perdeu o dedão e perdeu o dedão. Mas isso atrapalha ele socialmente, porque quem sabe já vê que o sapato dele já tem aquela ondulação, ele não vai à piscina, não vai à praia, não é? Deve sentir algum tipo de constrangimento, não é? Numa situação mais íntima, não é? Veja, um dedão, olha a importância, e um dedão no meio de todos esses problemas que a gente vivencia, parece que não é nada. Vamos apresentar a nossa segunda convidada, que é Giovana Soares Lotto, fisioterapeuta da Cefro, que também está conosco para... Obrigado, viu, Giovana? Giovana, quero saber a tua opinião sobre isso que nós estamos falando aí. Então, de um tempo para cá a gente vê que o nome fisioterapia ficou mais nítido assim para as pessoas, porque antigamente elas não sabiam o que era, ou achavam que era só a parte de eletro, né, que são os aparelhos, vou fazer choquinho e tal. E a parte mais importante, que seria na reabilitação, seria a cinésio, que é os exercícios de manipulação para ganhar de volta a amplitude de movimento do paciente, pós-cirúrgico ou não, ou que sofreu um AVE, alguma coisa assim. E a parte de fortalecimento, a gente estava conversando ali fora antes de entrar, porque a faixa etária hoje em dia aumentou muito. Nossa! Então a gente está atendendo muito idosos. Às vezes o problema nem ele tem um problema, ele teve um AVC, um Alzheimer. Às vezes só perda de equilíbrio, de força, reflexo que é da idade. Então isso é reabilitar de novo. É mantê-lo íntegro aí com as suas funções até o final da vida, né? Eu sempre falo, né, que com a nova concepção da ciência, né, a nova ideia de envelhecimento, as duas pontas aumentaram muito, né? Porque os bebezinhos, desde pequenininho, já se faz trocentos exames, ele já nasce, não é? Inclusive com exame de genoma, aquela coisa toda, ele nasce preparado para viver mais. Sim. Só que depois de uma certa idade, até o fim da vida, que é o período que aumentou-se, não é? Precisa tomar muito cuidado e vivenciá-lo com saúde, com aproveitamento físico e mental. Sim. Não é? Eu sempre cito também uma entrevista que eu vi da Etty Fraser, uma grande atriz do passado, não se pode usar, uma grande atriz, não é, que estava observando, não era nem uma reclamação, observando que nas novelas hoje em dia não tem mais papel para ela, Etty Fraser, ou para a avó Benta, por exemplo. Porque as avós estão lindas, maravilhosas, gostosas, trabalhando, não é? Então ela teria que ser encaixada como uma bisavó. Não é? E já nem é aquela bisavó de cadeira de vime, fazendo tricô, aquela coisa toda. É uma bisavó bastante ativa também. Então foi-se o tempo, não é, daquelas pessoas atrofiadas social e fisicamente, porque a atrofia social acho que é pior que a outra, né? Sim. Você pode ter algum problema físico e ir à balada, ir em festa, ir à praia, saltar de paraquedas, não é? Mas a atrofia social te relega a um ponto, um canto da casa, não? É o que eles mais sentem, né? Assim, a dificuldade de sair na rua, essas coisas, às vezes, eu vou ficar aqui mesmo, mas a solidão, né, de ficar sozinho e tal. E aí a fisioterapia, a reabilitação, entra como terapia para eles, né? Muito deles é o momento que tem alguém para conversar, o momento que está associando com alguém, porque às vezes eles não querem sair de casa, porque vão atrapalhar a vida dos filhos, porque eles estão andando lento e tal. Então a gente faz com que isso melhore, que a qualidade de vida deles melhore tanto dentro quanto fora de casa, né? A pessoa precisa exercitar também o não reclamar, né? Enfrentar a vida com mais força, né? E conhecer os pares, muito embora as patologias são diferenciadas numa reabilitação, mas o ser humano parece que se espelha muito no outro. Eu conheci hoje um senhor que tem um problema, nossa, pior que eu tenho que dar graças a Deus. Mas será que precisa precisa contatar para poder se colocar numa posição mais segura? Porque você
tocou num ponto importante, porque a reabilitação, ela também depende muito do fator psicológico do paciente. Ele também tem que querer se ajudar a melhorar, né, junto com a nossa terapia. Porque, igual você falou, tem muitos pacientes que também têm esse fator psicológico que atrapalha a reabilitação. Hoje em dia a gente nota muito no Face, principalmente, né? É lógico que tem gente, eu não diria mentindo, mas atuando, né? Fazendo papéis, né? Cada um faz um papel diferente. Mas você nota aquele que é o chato, ele pode até disfarçar, bom dia, mas ele, daí a pouco ele escorrega e ele fica chato. Não é? O reclamento, nossa, que bom, nossa, viva o sol, viva a lua, viva o compadre Raimundo, daí a pouco ele fica chato também. Né, que é o perfil dele. Exatamente. Olha que nós não somos nenhum especialista, né? Mas a gente nota bem aquela pessoa que, independentemente da idade, tem vontade de viver, tem vontade de viajar, tem vontade de aprontar. A gente só não apronta mais porque às vezes dá vergonha, né? Porque você fala, meu Deus do céu. Eu mesma posso até citar um exemplo. Eu tratei, né? Que agora já foi liberada da fisioterapia. Mas Posso te interromper só um pouquinho? Você vai contar esse exemplo bonito aí? Você foi liberada da fisioterapia? Como é que é? Já dei alta para ela, né? Ah, você deu alta para uma paciente. Então vai ficar como um gancho, alta para paciente da Vera Kinoshita. Você é Sansei ou Nisei? Sansei. 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 E você? Eu não sei. Esse é velho. Esse é velho pra caramba. Mas a gente usa. Tem de usar. Na hora não vem coisa melhor, a gente usa. Nós vamos para um rápido intervalo e quem vai para a reabilitação daqui a pouco sou eu. Vamos sair os três juntos daqui. Já já a gente volta. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, ó, e não tem fisioterapeuta que tira isso. É verdade. Não existe exercício para tirar essa dependência. É uma coisa boa. Ela é uma dependência, mas ela é para o lado positivo, para o lado do bem. Porque as pessoas vão ficar cada vez mais curiosas. E é bom saber na vida. Eu sempre digo, se cada tema que a gente leva ao ar aqui, no dia seguinte, a pessoa na feira livre estiver conversando com a comadre, não é? Com o próprio feirante, olha, o senhor não se preocupe, existem agora vários tipos de fisioterapia. Demonstrar um conhecimento, isso é muito bom. Já pensou 11 anos, cada dia um tema? É bacana, a pessoa vai somando, dá para fazer 2 facul. Mas vou devolver a palavra para a Kinoshita, né? Que tava, você ia citar um exemplo? Como é que é? Começa de novo. Então, o exemplo que eu ia citar é justamente de uma paciente que eu tratei, né, a domicílio. Ela tem 91 anos, tá? Teve uma patologia referente ao fêmur, né? Que 21? 91. Ah, 91? 91 anos. Puxa, encontrei alguém mais velho que eu. Teve uma patologia referente a um problema do fêmur, né? Que seria da perna, aqui da coxa, né? É o maior osso que nós temos, né? Sim. Teve que fazer uma cirurgia, né? Passou por todo o processo e estava com essa dificuldade de deambular, porque ela com 91 anos, ela queria a independência dela. Olha, porque ela estava acamada, né? E ela relatava quando eu ia atendê-la que ela não queria ficar na cama, ela queria melhorar a qualidade dela de vida, que ela sempre foi independente. Então, assim, são casos bem interessantes, porque, assim, ela, por ter 91 anos, assim, queria ainda melhorar a vida dela, né? Então, foi um processo, né, foi um pouco demorado, porque você tem que fazer toda uma reabilitação da parte muscular, da parte óssea, do equilíbrio, né? E quem a acompanhava? Então, a família acompanhava, só que na casa dela ela tinha uma cuidadora, né? Que ficava com ela quase o tempo todo para auxiliá-la nas atividades diárias que ela não conseguia fazer. O marido dela era falecido? Era falecido. Tinha as filhas, mas quem cuidava dela realmente era uma cuidadora, né? Porque ela não conseguia no começo ir no banheiro direito, tomar banho sempre com auxílio, não conseguia dar os passos, né? Não, depois precisa adaptar a casa como um todo para uma pessoa que tenha qualquer tipo de dificuldade. Nós já fizemos um programa sobre isso. Tomar muito cuidado com tapetes deslizantes. Muito o importante. box do banheiro, então, é um calabouço, né?
tem de pôr as travas, precisa tomar muito cuidado. Nem é só tapete não derrapante. A pontinha do tapete, a emenda entre o tapete e do outro levantou um pouquinho. O idoso, depois de uma certa idade, ele não levanta mais o pé para deambular, né? É que não se usa mais aquelas passadeiras enceradas, olha, aquilo já era também, né? Eu estou falando coisa da época do Mas Dom a gente Pedro. pede para tirar, muitos não tiram, adaptam, põe durex para não levantar as pontas. Põe durex. Precisa tomar cuidado com o chinelo também. Tem chinelos bons, outros nem tanto, porque eles viram a ponta e a pessoa tropeça. Sim. Não, e assim, como o idoso hoje em dia eles perdem reflexo e equilíbrio, então eles caem muito. Então qualquer coisa pode ser motivo de queda. Não é só um tapete, tudo. Às vezes o degrauzinho, o desnível entre um ambiente e outro. Então, assim, o legal da fisioterapia domiciliar, por exemplo, é que você está fazendo a reabilitação dentro da própria casa do paciente. Aí vocês vão na casa, isso é importante falar. Sim, aí tem a fisioterapeuta que vai até a casa do paciente e aí a gente tem que adaptar o ambiente, a sala onde a gente está atendendo ele a uma sala de fisioterapia. Então, a gente faz treino de equilíbrio, treino de força, de coordenação. O legal é que dá para associar, por exemplo, vamos pendurar a roupa no varal, como que a senhora faria? Vamos ver um jeito mais fácil de fazer? Isso tudo é reabilitação. Mas se precisar levar as paralelas, precisar levar A gente dá um jeito, as cadeiras da cozinha viram as barras paralelas. Muito legal. Tem que adaptar. A fisioterapia domiciliar, o legal é que você tem que ter criatividade, você Aliás, tem que adaptar. eu vi uma foto no Face, uma fotomontagem muito legal, né? De um lado uma criança com um andador, tá? E do outro lado uma idosa, também com um andador de idoso, né? Seria o começo e o fim da vida que se equiparam. Sim, volta a ser criança. É interessante isso, né? E repito, agora com a longevidade, a nova pediatria, a nova geriatria, estão colocando um vácuo muito grande, não é? Que está trazendo mercado de trabalho para laboratórios, para vocês, especialistas, que não adianta viver trocentos anos atrofiado, jogado numa cama. Sem ter a qualidade de vida, né? Sem qualidade de vida. Sem a qualidade de vida, ninguém quer viver. Há que se viver muito, exatamente, não é? Mas com a amplitude do termo viver na sua expressão máxima. Sim. Né? Viajando, passeando, não é? E como é que é feita essa terapia em casa? Precisa ter alguém para auxiliar também da casa? Ou o próprio idoso atende vocês? Ou tem sempre um cuidador? Aí depende. Geralmente, essas pessoas têm um cuidador, né? Assim, porque elas não conseguem ser independentes no começo do tratamento, né? Mas como a Gisele falou, a coisa importante também é que a gente leva, né? A gente tem que se adaptar realmente no domicílio o nosso tratamento, né? Claro que fora isso, a gente, além da adaptação, a gente também leva certos aparelhos, né? Que a gente pode levar... Bola, peso, caneleira, bola suíça mesmo, que é aquela de pilates, que dá para trabalhar bastante. Uma coisa muito frequente, que a Vera estava dizendo, é um tombo seguido do problema femoral, né? Sim, minha bisa quebrou o fêmur. Todo mundo bem quebra o comum fêmur isso, depois de uma certa idade, por ele ser longo, não é? E uma queda provoca queda. E é de difícil ossificação, né? Sim, justamente porque os idosos têm mais risco de ter... A maioria tem osteoporose, né? Que prejudica mais e facilita mais a queda, né? Provavelmente, às vezes, se um jovem tivesse uma queda, talvez não fraturaria o fêmur, mas como o idoso já tem essa tendência a ter osteoporose, muitas vezes ocorre a fratura. Aliás, todas essas patologias, né, devem ser afastadas. Artrite, artrose, rinite, gengivite. tudo isso. Não é? Mas agora sim, os cientistas vão se concentrar mais para poder afastar, para limpar a área, para esses idosos viverem melhor. Com certeza. E vocês têm um papel fundamental, né? Sim. Vão viver muito mais, né? Porque hoje em dia, eu atendo uma senhora, porque assim, você perguntou se ela tem cuidadora, quem atende, né? Ela que me atende. Ela mora sozinha, ela não tem uma patologia grave. A incidência dela era quedas
que não chegou a fraturar nenhum osso, mas que Mas era estava labirintite, perigoso. o que seria? Não, ela tem artrose no joelho, mas como o idoso perde um pouco o reflexo e equilíbrio, qualquer coisinha ela caía. E eu comecei um trabalho de reabilitação com ela para evitar essas quedas. Então, quem abre a porta para mim, ela joga a chave lá de cima, é ela. Parece vem... a história da Rapunzel. É, uma gracinha. Tem 88 anos. Uma gracinha. 68? Mora sozinha. 88. 88? Nossa, vocês estão falando umas idades aí. Mas é por isso que a gente falou. 91. A fisioterapia vai ficar mais importante exatamente por causa disso, dos idosos. Por causa da longevidade, como você mesmo disse, né? O idoso está vivendo mais agora, né? Antigamente a mortalidade era bem mais baixa, agora não, né? Agora, numa faixa etária mais baixa um pouquinho, o que mais está trazendo, digamos assim, serviço para vocês, trauma para vocês trabalham na área, não esforço e ainda bem que repetitivo eles trabalham também, na né? área. O que é? Desastre automobilístico, atropelamento, vocês devem ter um termômetro em consultório, né? O que seria, Vera? No meu caso, que eu trabalho em hospital também, né? O que a gente um índice grande dos mais jovens é acidente automobilístico. É um índice bem alto que a gente tem. Trauma, né? Seria um TCE, um traumatismo crânioencefálico, né? Que a pessoa tem todo um processo bem longo, doloroso, dependendo do trauma. E a parte mais delicada para isso seria a nossa parte cerebral, né? Exatamente. Quando afeta o crânio, aí fica meio complicado. Em clínica, a parte ortopédica, não necessariamente, é mais hospital. A gente trabalha muito com esforço repetitivo, por exemplo, as firmas, as montadoras, né? Que é o LER, os né? Funcionários de montadoras que trabalham na pintura ou ficam com muito tempo ombro erguido, acho que mais de 50%, 60% da clínica é ombro. Aliás, é um problema que se arrasta há décadas, né? Sim. O Charles Chaplin já fez um filme, não é? Irônico, inclusive, né? Onde uma pessoa ficava na montadora fazendo assim, as peças passavam ele assim. Apitava para ele ir embora, ele ia assim, para casa, não é? Que é o LER típico, né? É uma coisa desumana. Mas antigamente se achavam que era só uma tendinite, não. Lá, no caso do ombro, por exemplo, você leva a ruptura um ou mais tendões do ombro e aí é cirúrgico. A maioria do pessoal tem que fazer cirurgia. E aí a reabilitação de ombro é no mínimo 4 meses. Tem gente que fica 8 meses. Por causa de ficar da com o braço posição, erguido. Né? Próprios professores de ficar escrevendo na lousa muitos anos, não tem força muscular, acaba tendo uma tendinite no tendão. Com o tempo essa tendinite fica crônica, calcifica. E depois de um tempo rompe. E aí, quando rompe... Você está trazendo uma coisa importante, que são os problemas oriundos das profissões, né? Das profissões. O que mais chega? Funcionário de montadora? Sim. Professorado? Professora... Tem muito problema de garganta, isso e aquilo, mas também eu acho que... E os jogadores de final de semana, né? O pessoal do joelho. É um perigo. O cara quer perder 5 quilos no jogo. Nossa. Né? E acha que é só alongar, né? Eu me alonguei, mas calma, o jogador tem um preparamento físico. Depois enche o caco de cerveja com carne gordurosa. Então é um espetáculo, né? Na segunda está todo mundo dando a entrada no SAMU. Não pode. A pessoa precisa exercitar-se com parcimônia. Parcimônia é uma palavra nova também, não é? Parcimônia eu acho muito bacana. Agora, repito a pergunta que eu fiz algum tempo atrás aí. Nas faixas etárias convencionais, né? O adolescente se machuca muito, né? Ele se expõe mais, né? Que é aquela idade que parece que não vai acontecer nada nunca, né? As coisas acontecem com os outros, não comigo. E eles levam o que para o consultório? Depende, que no meu caso, né? Mais o trauma de acidente mesmo, né? Mas como ela mesmo disse, né, geralmente tem esses jogadores de fim de semana, que são os mais jovens, que realmente às vezes têm lesão muscular, né? Pelo falta de preparo. Exatamente. Rompimento de tendão, né? Pela lesão muscular, né? Às vezes mesmo ligamento, né? Porque o jovem em si é o esporte.
E o esporte geralmente é rompimento de ligamento de joelho ou uma distensão, uma contratura muscular por excesso de exercício e tudo mais. Mas ou trauma, né? Acidentes. Traumas. Porque os jovens atualmente eles estão muito liberal, assim, né? Então, muitos acabam, principalmente os mais jovens, né? Agora, na direção fica bem... Aparentemente, parece que as mulheres são mais cautelosas, são mais cuidadosas, né? Ao volante, mesmo para atravessar uma rua, enfim, em tudo, em tudo. As mulheres estão nos superando justamente pela cautela, pela paciência, pela inteligência, pela destreza, por tudo. Né? Nós temos de reconhecer isso. Né? Eu sempre falo, né? Uma vez eu estava fazendo um voo de Houston, no Texas, para Nova York, isso há muitos anos, por isso que eu conto. Né? Porque, primeiro, um país de primeiro mundo. Depois, há mais de 2 décadas ou 3 décadas. Aí, assim que o avião subiu, entrou uma voz feminina, falando, atenção, senhores passageiros, né? Todo mundo está achando que é aeromoça, né? Aí ela falou, aqui é a comandante fulana de tal. O avião todo fez, a woman. Né? Então, mesmo no país de primeiro mundo, há mais de 2 décadas, quase 3, havia discriminação. Né? Por isso que o homem está... sendo superado. Primeiro porque é pretensioso, não é? Depois ele se acha, né? Ele se acha. Parece que o comandante vai levar o avião nas costas. Não, é com delicadeza que se opera lá. Atenção e inteligência, não é? Então, por que eu estou falando tudo isso se o tema não é esse? Mas talvez é porque traumas, por exemplo, quase não ocorre com mulheres. Exatamente. Automobilista, então, acho que eu nunca atendi. Isso não se compara. Porque a maioria dos automobilistas são motos. Uhum. E aí é menino, novo, São jovens, é um atrevimento, né? É. Até certo ponto a gente entende, pô, né? São os hormônios, isso e aquilo, mas, pô, pelo amor de Deus. Fora a distensão que ela falou muscular, tem o que mais ocorre são as fraturas, né, dos jovens. Principalmente nas quedas. Muito né? maior do que as meninas, Exatamente, né? com certeza. O índice de então, jovens descuido, são maiores. Né? É uma coragem boba, de um machismo supérfluo, que não leva a nada, leva à cama hospitalar. Com certeza. Não é? A bebida também, né? A bebida, a mulher para beber muito, não que não aconteça, mas é difícil, hein? Sim, é mais difícil, realmente muito é mais difícil. Ela sabe a hora baixo. certinha de parar. É a hora do não. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o tema reabilitação. Até já. Pronto, já estamos de volta com o tema reabilitação. Recebendo Vera Kinoshita, fisioterapeuta com especialização em clínica médica, e Giovana Soares Lotto, fisioterapeuta da Cefro, que é o Centro de Fraturas e Ortopedia de Santo André. E Ortopedia de Santo André. É isso aí. Ô Giovana, começar com você agora. Não é? Eu queria que nessa reta final, né, a gente chamasse a atenção dos pontos mais importantes para a reabilitação. Tipo assim, tipo fratura tal do fêmur, não é? Ou então o que vocês disseram que é muito importante também, do ombro, não é? Porque às vezes a pessoa, eu estou lembrando disso, porque, aliás, eu fazia o SPTV, antes da época. Vocês sabiam que o Tramontina está lá há mais de 30 anos fazendo o SPTV? E antes dele era eu, quando eu era mais moço? É verdade, o Tramontina era repórter na minha época. E eu fazia o Bom Dia São Paulo e fui escalado para fazer o SPTV e alternava com a Selene Araújo, outra grande apresentadora, cujos parentes moravam em Belo Horizonte. E lá é assim, eles escalam um para fazer no ar e tem o stand-by que tem que ficar à disposição. Não é? Na época eu era o stand-by e a Selene foi para o Rio de Janeiro, foi para Belo Horizonte e pediu para eu cobri-la. Eu fui. Só que antes eu fui andar na Avenida Sumaré. Na Avenida Sumaré eu fui andar de bicicleta, eu e meu filho. Andando, eu entrei num corridinho que tinha de água, só que não tinha água, tinha secado, mas ficou uma canaleta. Nossa, em alta velocidade, porque eu estava descendo a Avenida Sumaré no meio do canteiro central. Eu, em vez de continuar na canaleta e ir diminuindo a marcha, ir brecando, eu fui cismar de sair da canaleta. Quando eu cismei de sair da canaleta, eu voei várias vezes e caí com o ombro, né? Coloquei o ombro para salvar a cabeça e quebrei a clavícula. Tá?
Só que já eram umas 4h30, 5 horas, eu tinha que ir lá para a Globo fazer o jornal. Eu peguei, tomei um belo banho, tomei acho que 2 Saridons, não é? Um comprimido sedativo, e fui fazer um jornal. Só depois do jornal é que eu fui para o hospital, não é? Já era meio tarde até, não é? Porque já tinha esfriado, isso e aquilo. E o médico me atendeu e falou, olha, aí você tem 2 saídas. Você fica com esse calombinho aqui, que parece um cabide, não é? É bom para pendurar meia, gravata. Ou você opera e vai ficar a cicatriz. De qualquer jeito fica, ou a cicatriz ou o calombinho. Eu optei a ficar com o calombinho porque é coisa pequena, não é? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, a rapidez no atendimento. Eu, se tivesse ido de imediato, não é? Ficaria mais fácil. Porque aí ele teria que quebrar quase já. Olha só, para que já estava calcificado de uma maneira errada, para recolocá-lo no lugar. Ia ficar não sei quanto tempo enfaixado, também tem essa. E eu com o calombo, só fiquei com o calombo. Ainda ganhei um cabide. Ficou só esteticamente ruim, mas funcionalmente funciona normal. Ah, mais do que normal. Precisa... Tudo que o braço precisa fazer não tem o mínimo problema, graças a Deus. Mas eu estou fazendo essa colocação porque eu gostaria que você chamasse atenção nesse último bloco, né, dos principais atendimentos, para a pessoa ficar mais esperta, para ter uma conexão com a fisioterapia mais íntima, não é? Sabedores da importância da fisioterapia. Senão a pessoa não vai a lugar nenhum mesmo, pode ficar batendo a cabeça que não sai. Vamos começar com a Giovana. Então, para começar, a fisioterapia não é só a ortopedia, por exemplo, ou a neurologia. A fisioterapia abrange muita coisa. Tem a parte ginecológica para quem tem continência urinária, para grávidas que começam com o trabalho de parto muito cedo. Então, tem um leque de opções de fisioterapia muito grande. Hoje em dia, o Pilates, que serve como uma atividade física feita com fisioterapeuta, que é muito importante para qualquer idade, eu acho. Então, assim, a reabilitação é novidade? Já existe há muito tempo? Não, já existe há uns 10 anos ou um pouco mais, mas é que hoje em dia está mais forte. E, assim, eu indico para pessoas que querem fazer uma prática de atividade física, eu indico o Pilates, porque além de ser um físio que está ali te ajudando, é um tipo de contração que não tem um movimento repetitivo, que é a musculação, por exemplo. Então, a pessoa não vai adquirir LER, não vai ter problema com repetição. Então, assim, a reabilitação é um leque muito grande de opções. Quanto a pessoa ter alguma dor, às vezes demora muito para procurar um tratamento. Isso dificulta o tratamento. Quanto mais lento, mais tardio, mais tempo vai ficar na reabilitação. Então, se ela começa a sentir uma dor, né, e vai rápido, a recuperação dela é mais rápida e melhor. Vai chegar uma hora que no rehabilitation at all, né? Não tem como, né? Não é 100%, né? E vai ficar lá muito tempo. Tem Quanto gente que mais fica 2 demorar, anos, pior, 3 anos. Sim. E a gente estava falando sobre mulheres, né? A mulher procura muito mais rápido, né? Também o homem tem, não, claro. vai passar. Então, a recuperação do homem também é mais lenta. E fora a força de vontade, a mulher quer voltar logo porque tem um monte de coisa em casa e filho e não sei o quê. O homem não, às vezes não, quer ficar afastado do serviço mais tempo e tal. Então, assim... O homem curte uma gripe, fica uma semana... E chora, né? O homem geralmente é chorão. Mas o que a gente fala procura mais rápido. Quanto mais rápido procurar uma reabilitação, mais rápido, melhor vai ser o tratamento. Não vai demorar tanto e vai ter uma qualidade melhor, né? Então, a reabilitação é isso, não é só a clínica, pode ser feito a domicílio, eu costumo levar meus pacientes domiciliar na rua, no parque. Vamos mudar o ambiente, o estímulo, porque tem que mudar o estímulo também dos pacientes. Não adianta só ficar naquele negócio lá na clínica, né? Não, vamos ampliar. Tem muita coisa para se fazer, muita coisa sendo feita e que muita gente não conhece, né? Que às vezes fala, eu não vou, o médico me deu 10 sessões de fisioterapia para fazer, mas eu não vou porque da outra vez eu só fiz aqueles aparelhos, não me adiantaram nada. Não, fisioterapia é exercício. É voltar, é diminuir a inflamação. Ou então sentir-se um pouco melhor no começo e já desistir. Desistem, Deve muitos. ter muito, né? Muitos desistem. Muitos. Mesmo.
Porque no começo a gente tem que diminuir o quadro álgico, diminuir a dor, diminuir a inflamação. E depois começar a parte realmente reabilitadora. Então são os exercícios de alongamento, manipulação para ganho de amplitude de movimento e força, né? Força muscular estabiliza as articulações, menos impacto, menos artrose no futuro e etc. Ô Vera, e para o ciático, tem exercícios específicos ou... Sim, não, tem bastante exercício, principalmente alongamento, fortalecimento também, né? Mas tem exercício preventivo, por exemplo? Alongamento. Alongamento. Alongamento é o ideal. Aliás, eu sempre falo, a gente precisa observar mais os animaizinhos, quanto ao alongamento. Olha para um gato de manhã, meu Deus do céu, ele fica se espichando, não é? Bebem água o dia todo, procuram, está faltando muito vitamina D, né, que é o sol, todo mundo está, ninguém fica no sol, não é? Vê os animaizinhos, onde tem um facho de sol, lá estão eles jogados lá, e põe a pata para cá, e põe a pata para cá, e põe a pata para cá, eles tomam sol no corpo inteiro, não é? Então a gente tem de aprender essas coisas e parar de pensar que é bobagem. Porque, como ela mesma disse, né, principalmente o tratamento precoce é o ideal para qualquer tipo de patologia. Quanto antes o paciente procurar a fisioterapia, com certeza ele vai conseguir se reabilitar mais rápido. Isso tem tudo a ver também com o caráter preventivo da longevidade. Sim. Com certeza. Né? Na questão das vitaminas, não é? Porque o corpo ele exige um complexo vitamínico de amplo espectro, né? E a gente não pode bobear. E às vezes na alimentação você não consegue abocanhar tudo o que precisa. Abocanhar na verdadeira expressão do termo, né? É que vai chegando a hora do jantar, a gente já começa a pensar em outro tipo de expressão. Agora, Vera, eu gostaria que você falasse principalmente, não é, com as mães, as mamães, não é, naquela observação do comecinho do programa, quanto a ficar de olho, não é, ficar realmente observando com lente de aumento, não é, as possíveis reações das crianças que possam apresentar algum tipo de problema, para que sejam pegas, né, na hora exata para um bom tratamento, né? Então, no caso das crianças, né, principalmente as menores, né, na faixa etária de 5, 6 anos, as mães, o que é importante para as mães em geral é justamente observar principalmente o andar da criança, né? Porque muitas vezes as crianças têm um pouco de desvio dos pés equinos, né? Então isso é muito importante observar sempre o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, né? Porque muitas vezes elas acabam tendo algum atraso no desenvolvimento, né? Isso é observado na escola, na escolinha. Exatamente. Também, né? Por isso que é importante essa comunicação entre pais e professorado, desde tenra idade, desde pequenininho. Tem um fato importante, né? Por exemplo, em UTI neonatal, né? Nascem muitas crianças prematuras e muitas delas, quando começam a se desenvolver, têm um desenvolvimento um pouco mais lento. Então, precisa da fisioterapia, da reabilitação, né? Depois que sai do hospital, justamente para estimular esse desenvolvimento neuropsicomotor da criança, porque elas realmente têm um atraso desse desenvolvimento. Então, você fazendo a reabilitação, você estimula a criança, por exemplo, a sentar, né? Os prematuros, né? A começar a estimular a andar. Então, tem todo um processo que precisa da fisioterapia. Ou seja, a criança já precisa ser orientada. Exatamente, porque já tem um atraso por ser prematuro, né? As crianças normais não, mas os prematuros, principalmente, eles têm esse atraso no desenvolvimento motor. E com a fisioterapia, não vou dizer que acelere, mas chega a alcançar o desenvolvimento normal? Não, com certeza. Muito. Dá muita diferença numa criança, no prematuro que tem o tratamento domiciliar, né, ou mesmo em clínica, do que aquele que não tem. O desenvolvimento realmente é nítido e progressivo. Uhum. É importante, vale a pena. Sua opinião, Giovana? Então, às vezes nem a gente ensina os próprios pais a estimularem, né, essas crianças, por exemplo, a ajudar ela a desenvolver esse desenvolvimento normal mais rápido, né? Então, a gente ajuda indicando os pais a estimularem as crianças. E o que ela estava falando de andar, prestar atenção, é muito importante, porque tem muitos pais
que acham bonitinho a filha andar na ponta do pé porque ela é bailarina. E não é. Às vezes ela tem um encurtamento do tendão calcâneo, ali tem os pés equinos, e só vai descobrir isso quando ela tem 2 anos. Mas o problema é no calcanhar, ela não consegue... Não consegue pisar com o calcanhar. Então ela anda na ponta. E Mas quando por que é menina, ela não consegue? Porque nasceu com encurtamento do tendão calcâneo. E muitos pais não sabem disso. Acham que é bonito porque a filha vai ser bailarina. E aí isso só vai procurar um médico quando a criança tem 2 anos, 2 anos e pouco. Essa é a minha preocupação de passar para os nossos amigos de casa. Então, igual ela falou, a principal coisa na criança é o jeito que está deambulando, se está andando certinho. Se começou a andar na ponta do pé, é legal ir no ortopedista. Às vezes pode ser só estar brincando, mas às vezes é um encurtamento do tendão calcâneo e é cirúrgico muitas vezes. Às vezes uma perninha mais curtinha que a Sim. outra também, quase que imperceptível. A gente consegue. O pisar também, né? O pisar muito para dentro, ou muito para fora. Exatamente. Tem tudo isso. É que muitas coisas você consegue diagnosticar logo no nascimento. Se ela nasce com os pés muito tortos, né? Que é os pés torto e congênito, na hora do parto já dá para ver. Mas o andar, né? O pé equino é só quando começar a andar. Pé equino, que fala. Que é o encurtamento do tendão calcâneo. É só quando começar a andar. E aí para tudo dá-se um jeito? Sim. É que nem um martelinho de ouro. Pode ser que não 100%, mas 90%. Não, isso é muito importante, porque a pessoa também vai carregar essa responsabilidade de se auto-adequar a vida inteira. Sim. Sabedora do que é, né? Senão a pessoa fica pisando torto o resto da vida. Eu acho que é assim mesmo, pô. Não, eu acho que para tudo tem um jeito de melhorar, pelo menos, se não chegar a 100%. Mas e a pessoa sentir-se mais confortável, sim, já que tem esse problema, né? Por exemplo, você falou melhorar 100%. Tem pacientes com AVE, né, que seria o AVC, né, que às vezes tem uma sequela que com a reabilitação melhora, só que às vezes fica uma sequela. Sim, claro. Né? Pelo mas próprio AVE. Ínfima, né, em relação a se não tivesse o tratamento. Exatamente. Então, às vezes, realmente fica uma sequela, sim, né? Mas às vezes é imperceptível. Às vezes só ele... ou a gente que é profissional e tem olho clínico, né? A gente percebe. Aos olhos de pessoas normais, às vezes não dá para perceber. Já aconteceu de uma pessoa ir tratar de uma coisa e vocês perceberem outra, talvez pior ainda do que aquela? Tem doenças, por exemplo, que chama capsulite adesiva, que é um problema no ombro, que a gente chama de ombro congelado. Ombro? Se sabe, congelado. Eles perdem o movimento do ombro. Se sabe que o fundo é emocional. Olha que interessante. E o tratamento é com antidepressivo. Então, você acaba sendo a terapeuta da pessoa, porque aí você começa a saber que aquilo teve um fundo emocional. Então, a maioria das lesões pode ser de fundo emocional também. Muito legal. Eu queria agradecer muitíssimo a Vera Kinoshita, fisioterapeuta da Clínica Médica pela Escola Paulista de Medicina. Vera, eu vou passar teu e-mail no ar aí, pode? Pode, com Vamos certeza. colocar, por gentileza, por favor, por obséquio, olha só quanta gentileza, o e-mail da Vera, que é verakn@yahoo.com.br. Tem um telefone de contato também, que é um celular, né, Vera? Isso, celular. Vera, muitíssimo obrigado por ter vindo, viu? Eu que gostei agradeço bastante pelo convite. do nosso papo, não é? Porque ele serve de alerta, né? Para todos Espero nós. que a gente possa ter esclarecido, né, alertado a população da importância da fisioterapia e da reabilitação. Claro, e ter força de vontade. Com certeza, sempre. é o mais importante. O mais importante. Obrigado, Vera. E a Giovana Soares Lotto, fisioterapeuta da CEFRO. O site é www.cefro.com.br e tem um telefone de contato também. Giovana, muitíssimo obrigado por ter vindo. Suas despedidas também com os nossos amigos de casa. Obrigada a vocês pelo convite. Estou às ordens se precisar e espero a gente ter podido esclarecer um pouquinho sobre a fisioterapia. Foi muito e legal. reabilitação. Você viu como um grande alerta. Obrigado. Gente, estamos encerrando mais esta edição do Show Mais. Voltaremos amanhã, se Deus quiser, com um novo tema, novos convidados e, como se usa dizer lá em Roma, na Itália, ciao bella, ci vediamo domani. Fui. Esperança é um sonho desperto.